Bom, pessoal, vamos fazer esse último vídeo. Isso aqui é um exercício extra, tá? E agora o que eu vou querer discutir com vocês é o que acontece quando eu coloco um dielétrico preenchendo aqui as placas de um capacitor de placas paralelas, tá? Então vamos supor que o dielétrico penetra uma profundidade x aqui do capacitor, o comprimento, vou chutar aqui. Vamos aqui colocar que o comprimento das placas é L. As placas são, vamos falar que as placas são quadradas, tá? De lado L. E eu vou falar que esse dielétrico aqui ele tem uma constante dielétrica kappa. Tudo bem? Lembrando que quando a gente tem um dielétrico dentro de um capacitor, ele aumenta a capacitância por esse fator kappa aqui. Tá? E aí a gente vai seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu no caso do último exercício da lista. Né? A gente vai olhar para esse problema como se fossem dois capacitores em paralelo. Um capacitor de comprimento X aqui e outro capacitor de comprimento L menos X aqui. Então aqui eu vou ter um capacitor C1 e aqui eu vou ter um capacitor C2. A capacitância do capacitor 1 vai ser, se fosse no vácuo, ela seria ε0 A1 sobre D. Porém, como eu estou no meio dielétrico, vai aparecer o fator kappa, né, que aumenta essa capacitância. Já o capacitor 2 vai ser ε0 A2 sobre D. Só isso porque ele está no vácuo, então não aparece o fator kappa. Bom, vamos pegar, como esses dois capacitores estão em paralelo, a capacitância equivalente do sistema vai ser C1 mais C2. E aí isso aqui vai dar ε0 sobre D em evidência, que multiplica kappa A1 mais A2. E aí o A1 vai ser XL e o A2 vai ser L menos X vezes L. Fazendo isso, este termo aqui vai ficar kappa XL mais L quadrado. Eu vou pôr o L em evidência, né? Vai ficar tipo um negócio assim, ó. L X kappa mais L menos X. E aí eu vou poder escrever a capacitância total do sistema. Vou poder escrever a capacitância total do sistema como função de x. E vai ser ε0L sobre D, que multiplica L mais kappa menos 1 vezes x. Essa é a capacitância do sistema. Reparem que essa capacitância depende de x. Né? Quanto maior for essa penetração do dielétrico dentro da placa, maior vai ser a capacitância. A gente sabe que o dielétrico tem essa propriedade, assim como o condutor tem essa propriedade se eu coloco lá dentro. Né? E isso acontece porque aparece um campo induzido que se opõe ao campo, dentro do dielétrico, que se opõe ao campo externo, reduzindo o campo total, de modo que a capacitância aumente. Tá? Legal. Então a gente tem essa relação aqui. Agora a gente quer saber o que acontece, qual é a força que esse dielétrico sente e se ele é puxado para dentro ou para fora. Aí a gente tem que considerar duas situações para fazer essa conta. Tá? A primeira situação é que a carga é constante. A carga nas paredes do capacitor é constante. Quando isso acontecer, a gente vai escrever o U como sendo Q quadrado sobre 2C. E aí o F, que é menos du dx, fica sendo Q quadrado sobre 2C ao quadrado dc dx.
que é positivo. Porém, a gente pode ter uma outra situação em que isso aqui é quando a carga é constante. Isso aqui é quando a carga é constante nas paredes nas placas do capacitor. A gente pode ter uma outra situação que é quando a DDP é constante. Ou seja, quando eu tenho uma bateria ligada às placas do capacitor. Aí a expressão que eu tenho que usar para energia potencial é CV² sobre 2. E aí, nesse caso, F, que é menos du dx, vai ficar menos V² sobre 2 dc dx, que é negativo, por causa desse sinal de menos aqui. Lembrem que esse sinal de mais aqui ele some, só olhar o exercício anterior, porque eu faço a regra da cadeia, eu derivo 1 sobre C, fica menos 1 sobre C2, aí cancela esse menos, aí dc dx fica aqui. Tá? Nesse caso eu não tenho que fazer a regra da cadeia, é tipo mais direto a brincadeira. Tá? E aí aparece esse menos aqui, que não aparece aqui. Tá? Inclusive deixa eu até deixar claro que aqui tem um mais. Tá? Ou seja, nessa situação aqui vai aparecer uma força para dentro, uma força que puxa o dielétrico para dentro do capacitor. Nessa outra situação vai aparecer uma força para fora que repele o dielétrico do capacitor. Essa discussão eu fiz lá atrás no segundo vídeo dessa playlist quando eu falo de dielétrico. E aí eu falei que mais para frente eu ia calcular essas forças. Né? Aqui, gente, eu não vou terminar essa conta, mas por exemplo, a gente, nesse caso aqui, nesse caso de V constante, é bem mais fácil, porque é só derivar com relação a x, vai ser K menos 1 ε0L sobre D. Acabou, substitui aqui, tem a expressão. Nesse caso aqui, substitui o C em função de x, pega o dc dx, coloca aqui e a gente vai ter a expressão fechadinha em função de x, por exemplo. Tá? Vai ficar o C² vai ficar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado. O dc dx vai ser K menos 1 ε0² ε0L sobre D, vai simplificar o que der para simplificar e aí a gente vai ter a expressão final dessa força. Tudo bem? Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui de novo é o porquê que essa força é para dentro e porquê que essa força é para fora, dependendo de cada situação. Tá? Quando que o dielétrico é puxado para dentro, quando que o dielétrico é puxado para fora. E eu quis ressaltar de novo como que a gente acha, como que a gente resolve esse tipo de problema, pensando que a gente tem aqui dois capacitores associados em paralelo, calcula a capacitância de cada um e acha a capacitância equivalente, somando as duas, porque eles estão em paralelo, e resolve o problema. Beleza? Então, essa foi a playlist da lista 4. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido legal. Se vocês tiverem alguma dúvida nos outros problemas que eu não resolvi, vocês podem me procurar. A maioria dos outros problemas eram problemas mais de substituição em fórmula, por isso que eu não quis resolver eles. Eu preferi focar em coisas um pouco mais teóricas, que eu acho mais legais, que tipo, acrescenta mais para vocês do que eu reproduzindo contas aqui. Beleza? Então, foi isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.